para quem já está trilhando, que é encontrar um equilíbrio entre desenvolver algo que funciona, sem deixar se levar muito pela ansiedade de eventualmente querer usar uma coisa nova o tempo todo, de ter uma racionalidade de saber, não, eu só preciso que isso funcione desse jeito de uma forma simples. Ah, mas tem uma técnica XYZ, ABC, que saiu ontem e é a maior novidade de todos os tempos da última semana. Calma. Às vezes a gente tem que pegar aquele legado, tem que seguir o roteiro, o script de como aquilo foi desenvolvido e andar um pouco nos trilhos daquilo. Então, assim, a gente também segurar um pouco a nossa ansiedade de querer se satisfazer intelectualmente para resolver alguma coisa do jeito mais motherfucker, não é possível. Às vezes a gente tem que dar uma segurada e saber que a gente nem sempre consegue se realizar intelectualmente em tudo e no trabalho. Às vezes a gente vai ter que pegar algum desafio por fora para a gente poder exercitar alguma coisa que a gente está querendo para nossa, né, justamente para o nosso exercício mental, o exercício dos nossos skills, para elevar nossas habilidades. Então, ter essa tranquilidade de saber que no dia a dia, nem sempre a gente pode usar aquilo que a gente mais quer para poder resolver um problema. A Priscila levantou a mão. Tu quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Oi, gente, boa noite. A minha questão é assim, se com relação a essa especialização, né? Porque a gente está no momento que tem mais mulheres se formando do que homens, né? Isso e não inclui ainda, provavelmente, as áreas de tecnologia, né? Mas já tem isso. Vocês acham que essa questão de conforme aumenta a especialização, ela permeia todas, a maioria das áreas de tecnologia? Ou é mais específica em algumas áreas, assim? E vocês veem alguma tendência de mudança ao longo da carreira de vocês, assim? Oi, Priscila, tu diz sobre a questão da representatividade, assim, da gente... Sim, nas posições mais altas, né, com relação à especialização e tal. Pois eu sinto que na área de TI aí a gente comenta, né, que existe uma possibilidade de carreira em Y, né? A carreira em Y, tu pode optar aí por uma carreira mais técnica, mais especialização técnica, ou uma carreira mais voltada à gestão, né? Eu percebo que muitas mulheres que estão chegando aí nos altos cargos, elas têm optado pelo braço do Y aí da gestão, e poucas ainda se aventuram aí mais para o lado de se tornar um especialista técnico, né? Eu vejo também na área de TI que tem algumas áreas, assim, como, por exemplo, qualidade de software. Quando eu trabalhava com qualidade de software, a maioria eram mulheres, tinham pouquíssimos homens. Então, dependendo do seu fazer específico ali, talvez você encontre um pouco mais de representatividade, um pouco mais de especialização aí das mulheres, nessa questão da carreira da gestão. Eu já vejo muito mais mulheres gestoras aí da área de tecnologia, mas o que eu sinto realmente falta, né, e que eu acho que é o que mais me dói de representatividade, que é aquilo que eu anseio, que é a carreira em Y aí para a parte técnica, são mesmo mesmo essa representatividade na parte mesmo técnica, né? De ter uma mulher especialista ali, uma arquiteta de software, e isso eu vejo muito pouco ainda, né? Não sei como é que está ali mais na área da ISA essa situação, mas eu acho, lamento dizer, mas deve ser parecido, né? Parecido para talvez um pouco até mais raro ver na área de operações, porque a área de operações, muito dela veio herdada da área de redes. A área de redes vem de infraestrutura, vem de áreas, muitas vezes, de data center, de montagem de rack, de estruturação de redes. E já era difícil ter mulheres nessa área específica, né? E, consequentemente, na área de operações é cada vez mais difícil. Eu vejo mais na área de software do que na área de operações, inclusive, sendo que na área de software já é muito pouco, né? E como a Isa comentou, a questão de manter, continuar trilhando o caminho da especialização técnica,
cada vez mais difícil. Na área de operações, até me surpreendeu, porque vai ter um evento em BH, início de março, e me surpreendeu de ter dentro do quadro de palestrantes um evento Awesome Women BR, só para mulheres lá em BH, e me surpreendeu que no quadro de palestrantes tem, eu diria que quase meia dúzia de mulheres de operações, de SRE, de DevOps. Foi uma surpresa positiva. Talvez dentro da minha bolha eu não enxergue, mas pode ser que esteja acontecendo uma presença um pouquinho maior. Eu percebi também no Twitter, na bolha dev do Twitter, eu conheci mais mulheres SRE, mulheres DevOps ou de infraestrutura, e quem sabe eu esteja errada, né, e a coisa esteja melhorando, né, mas é uma informação que a gente ainda fica muito limitada à nossa própria bolha. E só para complementar ali a pergunta da Priscila, né, que eu acho que ela perguntou também, assim, como mudar isso, né, o que fazer, se a gente está vendo alguma perspectiva, e eu acho que essa perspectiva de mais representatividade técnica passa principalmente pela gente acreditar que a gente não serve só para lidar com pessoas, para ser gestora. A gente pode também ser especialista técnica e ser foda nisso também. A gente também agora... com pessoas é horrível. Eu odeio pessoas, né, louca? Brincadeira, gente, mas, assim, eu acho que faz parte também da gente começar a quebrar esses paradigmas, esses estigmas que nos colocaram nesse lugar de que só temos soft skills e que não temos hard skills e que não conseguiremos evoluir na área como arquiteta, como especialista, né, e saber que esse lugar também pode ser nosso e deve ser nosso e será nosso. Então, acho que também passa por isso, assim, da gente meter o pé ali e falar, não, eu pertenço a esse lugar, eu quero, eu vou. E a gente começar a se fazer aí representada, nem que seja por nós mesmas, né, primeiramente, e começar também a refutar essas coisas, assim, né, quando a gente escutar alguma gracinha, alguma piadinha, e começar a não rir, começar a questionar, o que foi que tu falou mesmo, né? Repete aí, eu não entendi qual é a graça, né? E começar a se tornar um pouquinho chata também, para que a gente possa estabelecer o nosso espaço aí, o nosso respeito. Vocês sabem que se tem uma coisa que eu amo, e daí eu vou ter que admitir isso publicamente, mais do que tecnologia, que eu amo, sou apaixonada. Se tem uma coisa que eu amo mais, são carros. E especificamente, rally de competição. Se eu perguntar para vocês, vocês conhecem uma pilota de rally? Praticamente só existiu uma pilota campeã de 82 a 86. Foi uma francesa chamada Michèle Mouton. Ela era a única. A Audi contratou ela na época para fazer marketing de que o Audi era tão fácil de dirigir que até uma mulher poderia dirigir. Ela foi lá, ela já corria antes, ela foi lá e ela provou pelo talento dela, simplesmente ela foi como aquele, como a gente diz, né, como aquele cavalo de corrida. Aqui, ó, botou a venda, simplesmente se blindou em relação a qualquer expectativa e outras coisas que pensavam ou que falavam a respeito dela, e ela fez o trabalho técnico dela. E ela foi, se não me engano, mais de uma vez campeã do WRC, que é o World Rally Championship, e se tornou uma referência. É um filme que eu aconselho vocês a assistirem, se chama Queen of Speed, e é interessantíssima a forma como ela se blindou de expectativas e de questões do tipo, mas você é a única mulher a disso, eu não quero saber. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho e mostrar o meu valor enquanto eu estou dirigindo. E ela é muito, assim, muito pragmática. E aquilo, para mim, foi muito legal, assim, foi um baita do incentivo. Essas mulheres que nos inspiram, eu acho muito importante acompanhar mulheres, consumir mulheres em todas as áreas, assim, quando vai fazer algum serviço, algo, procuro ser atendida por mulheres, porque é no geral, né, que a gente é mais deixada de lado e
Ah, vamos cuidar da casa. Ah, a meta é casamento. Minha meta é ser especialista em back-end de Java e ficar com o meu cachorro tomando um cafezinho da tarde na beira da Eu achei que praia. era Go, Ellen. Tu falou que era Go. Isso eu não sei, tô confusa. Eu Não, vou. respeito, gente, respeito. Ai, Java, gente. gente. Eu sou javeira, desculpa, gente. Mas o Go, ele tá me conquistando. A Isa, ela tá fazendo um bom trabalho em me levar pro lado Go da força. Gente, falando nisso, eu queria. Boa noite a todos, né? Boa Primeiro, eu queria noite. agradecer a gente estar tendo esse encontro, porque isso é bem importante para nós, né? Enfim, ter esse momento de estar conversando, falando sobre a área. Eu também sou da área, já sou uma veterana e tenho mais de 15 anos de experiência. E só que eu tô com um problema que é eu programo em Delphi, desde que eu me entendo por gente, eu programo em Delphi. E comecei lá no meu curso técnico, depois continuei trabalhando, trabalhei para grandes empresas em Delphi, e no momento estou trabalhando em Delphi, só que não tá tendo, não tem muitas oportunidades mais. A gente vê que está perdendo mercado e que tudo está migrando para a web, isso é inevitável. Tem os sistemas legados, que cada vez mais estão diminuindo as vagas, por quê? Porque os sistemas vão se atualizando. As empresas vão criando sistemas em paralelo e vai chegar um ponto em que não vai existir mais aquele sistema legado. Ele vai ser desenvolvido em Java, ele vai ser desenvolvido em Python, ele vai ser desenvolvido em outra tecnologia. E eu não sei qual é o sentimento das outras meninas, mas eu me perco. Eu juro, porque no Delphi eu tenho o back, o front, o banco de dados, a regra de negócio, tudo junto. Claro que é organizado, cada um no seu quadrado, mas eu não preciso sair estudando 399 trilhões de coisas. Eu não preciso descobrir qual framework eu preciso utilizar. Eu não preciso pensar, sabe? Eu me perco. Eu juro que eu me perco. E você falou de Go. Eu tenho um livro que eu comprei de Go que tá criando poeira. Nunca consegui sair da primeira página porque eu me perco. Eu começo a ler. Gente, mas o que é isso? O que é isso? Onde tá saindo isso aí? Não, vou voltar pro meu Delphi. E aí, hoje eu trabalho numa grande empresa conhecida como Lynx, e ela é uma das parceiras da Stone, foi adquirida pela Stone, e a gente trabalha com Delphi, mas eu sei que isso pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser um ano, mas eu sei que ele vai deixar de existir, eu sei, isso é fato. Só que, o que que eu, enfim, resumindo, né, o sentimento, eu queria muito começar em outra linguagem, mas eu não sei qual. Juro, eu não sei qual. Eu não sei se eu começo com. Eu tentei já JavaScript, eu tenho. Quem nunca, né? Comprou 10 mil cursos lá, daqueles cursos baratinhos lá, e só adiciona no carrinho de compras e não sai nem do Hello World. Quem? Quem nunca fez isso? Joga uma pedra aí. Eu tenho uns 4. Tem de Python, tem de Ruby, tem não, de Go não tem, mas eu tenho o livro. Comprei o livro. Isso que eu falei, não, vou comprar o livro que eu vou deixar ele aqui, eu quero ver. Não adiantou, não. E é isso, gente. Eu Só. ia. Ah, Desculpa. não, pode falar, depois eu falo. Eu ia comentar, dentre vários dos pontos que tu trouxe, que tu já está no mercado há um tempo, né? Então, Sim. assim, tu não tá naquela fase de começo, onde tu tá, assim, com Isso. uma ansiedade de querer estar atendendo tudo que está chegando de mais novo, etc. Então, penso que talvez uma das coisas que pode te auxiliar, não que tu vá fazer isso, uma migração profissional de fato, mas para começar a tatear uma nova stack, né, começar a experimentar e ver o que faz sentido para ti, eu acho que isso é o mais importante, né, eu já desenvolvi em diversas linguagens e de repente teve uma que para mim, que ela se tornou fluente a ponto de eu me sentir inteligente e dizer, gente, eu estou entendendo como ela funciona. E isso é uma coisa que faz sentido. Tem linguagens que o modelo de pensar dela fazem mais sentido para algumas pessoas, outras linguagens, o modelo de pensar faz mais sentido para outras pessoas. Isso é Então, verdade.
tem muito disso também. Não é assim a gente simplesmente escolher porque é o que está pagando mais, ou escolher porque tem mais Não, eu não projeto. consigo. Mas é poder experimentar um pouco, saber, olha, essa daqui está fluindo, estou gostando, é como aprender um idioma novo, porque o domínio de palavras daquela linguagem, a forma como ela trabalha, loop, concorrência, iteração, enfim, faz sentido para ti. E talvez eu acho que uma coisa que pode te ajudar, que para mim me ajudou bastante, é ter assim uma mentoria. Então, tipo assim, eu tive em 2018, quando eu migrei para Go, uma amiga, Shane, que me apresentou e ela foi me introduzindo e eu fui me propondo a resolver problemas, vamos dizer assim, do dia a dia com Go. E fui recorrendo a ela aos pouquinhos, até porque tinha pouca gente que eu conhecia que sabia. Então, assim, a ajuda dela de me pegar pela mão e poder Me ajudar. ir me dando, né? Isso daí, assim, eu acho que ajuda muito a destravar. Pode ser que daqui a pouco tu olhe para alguma linguagem, dependendo do que for, e diga, isso aqui não está fazendo sentido para mim. Então, tipo, JavaScript é uma linguagem que para mim, tipo, eu sei e faço coisas na base do ódio, mas porque ela funciona de um jeito que para mim não é natural, diferente de outras linguagens que para mim são mais naturais, né? E eu acho que pode ser que aconteça dessa mesma forma. De repente, tu pode dedicar uma temporada monogâmica para alguma dessas, com alguma mentora em diferentes tecnologias, para ver o que tu te sente mais familiarizado. Sim, então, o que acontece? Eu tenho mestrado em ciência da computação, daí agora eu estou fazendo doutorado na Federal de Goiás. E o meu problema é que eu vou por demanda. Eu tenho que fazer alguma coisa em Python. 2 dias eu estou especialista em Python. Eu preciso fazer um processamento de imagem, eu preciso aplicar uma inception. Eu aprendo rapidinho, vou lá e faço, entendeu? Mas aí eu tenho que ter objetivos. Igual você falou, você teve uma amiga que foi te passando demandas, você foi. É isso que me falta, é o objetivo. Porque eu realmente, qual que é o meu objetivo hoje? O topo. Isso eu tô falando que eu tô caminhando aqui, né? Embaixo, o meu topo. O meu sonho é trabalhar para a Google. Por isso que eu comecei, fiz meu mestrado, agora eu estou fazendo doutorado, porque eu sempre vejo nas vagas da Google que o diferencial é você ter um mestrado, claro que tem que ter todo o know-how técnico, mas sempre tem lá os diferenciais lá, você ter mestrado, você ter doutorado, né? E isso foi um dos motivos que me fez encarar essa loucura aí de doutorado. Só que aí eu fico presa naquilo, eu tenho que fazer isso, aí eu vou lá, pego um trecho de código, eu vou ali, pego um collab, coloco um código ali que eu estou fazendo o meu projeto, né, do meu doutorado, eu vou ali, tem um collab, que eu tenho as imagens, que eu processo, que eu aplico uma rede neural, mas não sai disso, só vou por demanda, assim, sabe? E no trabalho, só Delphi. De repente, o que pode acontecer é de nessa jornada de tu querer de fato, fora a questão acadêmica, mas tu querer de fato te especializar em outra tecnologia, eventualmente, se tu estiver trabalhando em dupla com alguém, resolvendo alguns problemas reais e tu chegar num ponto que tu te sente segura, é difícil falar isso, né? Mas de repente, será que existe possibilidade de eu fazer uma troca profissional também para que eu tenha, para que eu consiga ainda mais aprofundar aquilo que eu decidi Sim, que eu quero? Né? para Porque, é claro, se a gente vai se mantendo dentro da nossa zona de conforto, e eu acho a zona de conforto maravilhosa, porque é confortável, sim, não quero sair dela de exato, jeito nenhum, né? exato. Agora, se de repente tu vê que, olha, não tem jeito, para eu dar uma guinada, eu vou ter que, inclusive, trocar de trabalho, ou, né, buscar alguma Sim, outra sim, oportunidade, sim. alguma coisa assim, Para para você ter poder noção, ir com olha tudo. só, tanto que eu sou louca. Eu acho que eu bati a cabeça quando eu caí, quando eu era criança do berço. Eu queria aprender inglês, paguei 1 ano de inglês, paguei a escola online de inglês, não conseguia, não conseguia. Decidi fazer um intercâmbio. E aí, é, decidi fazer o intercâmbio, pesquisei alguns preços e tal, e fui para Irlanda estudar inglês, ficar imersiva durante 6 meses, porque eu queria melhorar meu nível de inglês.
E, para mim, eu não tenho a mínima paixão de falar assim, eu sou obrigada a ficar aqui. Não. Se eu conseguisse uma oportunidade de júnior, que eu conseguisse, por exemplo, ganhar um valor razoável, que eu conseguisse começar de Java, porque eu já decidi que eu não quero nada front-end, eu não dou conta, eu não tenho espírito de ficar criando botãozinho bonitinho e decidir qual cor é melhor. Eu não, assim, eu acho lindo, gente. Desculpa, eu acho lindo quem tem esse dom de fazer as telas bonitas, que a gente precisa de tela bonita, gente. Mas não é o meu papel, o meu negócio é fazer funcionar. O Delphi já tem as telas, então não precisa se preocupar, né? Mas se eu precisar de criar e sintonizar a cor, esquece, vai ser tudo rosa e roxo. Então não dá certo. E aí eu não tenho esse problema, sabe? De falar assim, olha, eu vou começar como júnior de Java. Por exemplo, eu vou ganhar, sei lá, metade, só que todo lugar que eu mando currículo é sempre rejeitado, sempre. Sempre. Porque eles olham, mas ela tem muitos anos de experiência e tal, não vai querer trabalhar, eu acho que eles pensam. Eu já tentei, já mandei currículo para pequenas, para médias, sabe, assim, tentando oportunidade. Porque, assim, eu vejo que o Delphi é bem legal, bem bacana, mas eu sei que não tem muito tempo de futuro para ele. Só sistema legado, eu nunca vou evoluir, eu nunca vou criar algo novo, porque é uma linguagem legado. Então, uma linguagem que me interessa bastante é o Go e o Java. As duas, que eu sei que são bem robustas. Que eu sei que são, eu sei que outras também são, como Python, né, também é bastante, assim, difundido, mas que eu vejo as grandes empresas sempre vão para o Java. A TOTUS, que é uma empresa que eu trabalhei, tem um sistema em Delphi, um grande sistema em Delphi, e está desenvolvendo um sistema em paralelo em Java. A Thomson Reuters, que é uma gigante também, multinacional que eu trabalhei como terceira, mas trabalhei lá, tem um sistema em Power Builder, mas está migrando para Java. Tem que ter um porquê. Por que que eles escolheram? Porque acham bonito? Não. Tem uma segurança, tem todo um know-how para eles escolherem isso. E, Eliane, não sei se como é que é isso hoje no na tua empresa atual, né? Mas tu não enxerga aí dentro, né? Onde já te conhecem, onde tu já te provou competente e já está há tanto tempo aí, tu acha que não existe nenhum outro projeto, não tem como tu fazer de repente essa migração aí dentro, porque seria um passo mais fácil, né, do que... Sim, verdade. Não, assim, é porque na empresa tem 2 meses 3 meses, na verdade, que eu entrei, então sou recém-chegada. E Ah, não é muito fácil você achar programador Delphi. Então, eles não entendi. vão querer me migrar de área para perder um dev de Delphi, entendeu? Porque para achar um programador Java é mais fácil. Entendi, A galera, achei que tu estava todo esse tempo já não, aí nessa não, não. empresa como Nessa Delphi. empresa são 4 meses, mas Entendi. em outras empresas, né, que interam aí os 15 anos. Uma empresa eu trabalhei 8 anos, a outra eu trabalhei 5, e daí depois eu trabalhei 3, e as duas últimas que foram menos, assim, a Thomson Reuters eu trabalhei 1 ano, e aí a TOTS eu trabalhei 4, e nessa que eu estou agora são 3 meses. Eu só fazendo um comentário, né, em cima aí do que a Eliane disse, é interessante, né, como a gente tem aí essa dificuldade, né, que as meninas estavam comentando ali no chat, de conseguir uma vaga para quem está iniciando, para júnior, e uma pessoa com tanta experiência como a Eliane na área, só que como ela não tem experiência em outra linguagem, ela está com essa mesma dificuldade, né, de ser chamada para uma entrevista e de ser vista, né, e de conseguir aí, de repente, essa troca, né, interessante como, de certa forma, é um pouco cruel também o mercado, né, que não consegue enxergar toda essa experiência e, e apoiar ela nessa troca de linguagem, né. Eu tentei, sabe, assim, fazer currículo, falando assim que todo o meu know-how em Delphi, né, pode me ajudar a talvez deslanchar em uma outra linguagem back-end, que é o meu objetivo, né, e tal, como Java. Inclusive, eu dei aula de Java na faculdade do básico, né, então eu dei aula durante 4 anos, ensinando o básico, orientação a objetos e manipulação de arquivos, né, então coisas simples, nunca desenvolvi uma aplicação
para mim, né, assim, falar do zero em Java, eu nunca tive oportunidade. Mas é sempre a mesma coisa. Ah, obrigada por enviar seu currículo, nós agradecemos pelo seu tempo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Delphi é qual tipo de programação? É estruturado por objeto? É o quê? É o que você quiser ser, sabe? Mas o certo é fazer orientado a objetos. Mas É tem um. multiparadigma como várias outras linguagens, assim. Dificilmente uma linguagem é um único paradigma estritamente. Algumas muito específicas são, mas a maior parte das linguagens, como Delphi, Go e algumas outras, são multiparadigma. Então, tu pode usar orientação a objetos, pode usar imperativo, pode usar funcional, pode usar diversos recursos. Pode usar gambiarra também, que é o que mais gente vê. Ah, essa aí é da boa. Gente. Obrigada, gente. Aproveitando esse gancho de início, de troca, vou perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade e eu acho que se aplica bem para a gente que está tentando começar. O que vocês consideram os fundamentos para o back-end? Que você vai aprender isso e vai tornar a tua vida mais fácil. Por exemplo, eu vejo muito que algoritmos, estruturas de dados são a base. Você aprendendo isso, a tua jornada ali de estudo, conhecimento se torna mais fácil. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês consideram esse fundamento, assim? Na minha opinião, depende muito da linguagem, né? Então, por experiência própria que eu vivencio no caso do Delphi e também do Python, que é uma que eu estou estudando agora no meu doutorado, é essencial você ter lógica. Você tendo lógica e entendendo exatamente o que você precisa fazer, fica mais fácil você aplicar qualquer solução. Então, por exemplo, eu tenho que calcular um imposto. Eu trabalho muito com imposto com sistema contábil. Eu sei a regra de como calculo um ICMS. Um ICMS eu pego ali, que eu multiplico por ela ali, faço um percentual. Então, eu sei quanto que calcula por estado. Eu posso aplicar isso em Java, eu posso aplicar isso em Python, eu posso aplicar isso em Ruby, eu posso aplicar isso em qualquer coisa. Mas o conceito fundamental de como resolver o problema, esse ninguém vai te ensinar. O raciocínio lógico, ele nasce de você, você tem que praticar. É uma habilidade que você pode adquirir, né? Você não nasce com ela, mas você tem que praticar. Então, eu, por exemplo, quando eu fiz meu curso técnico, eu tinha muita dificuldade. E eu sou muito estressada. Eu tenho 1,55 de tamanho, gente. Eu nem tenho tamanho para circular o sangue. Sou muito nervosa. E aí eu tentava fazer, não conseguia, que eu sempre gostei muito de matemática. Então, para mim, era como achar o X. Não tinha que ser o X, tinha que ter uma lógica, tinha que ter um resultado. E em algoritmo não existe isso. Na lógica não existe isso. Cada problema tem uma solução. E não existe um padrão. Cada coisa vai ter que raciocinar para resolver. Até que eu consegui enxergar isso, que eu peguei um livro de algoritmo, que eu engoli ele com farinha e fiz ele, todos os exercícios que tinham lá, até hoje eu lembro, algoritmos, a capa preta, e fiz todos os exercícios que tinham lá, e aí, no dia do meu curso técnico, né, isso. E aí, quando teve a primeira prova, eu fui a única pessoa da sala que fechou a prova, eu falei, não, isso aí então é possível, vou me dedicar mais, vou estudar mais. Então, eu acho que não existe assim uma receita de bolo, eu acho que cada um às vezes tem mais dificuldade em uma área, né? Por exemplo, estrutura de dados mesmo, é complexo, muito complexo. Embora você não aplique, às vezes, na íntegra, tudo que você vê em estrutura de dados, o que você desenvolve nas faculdades ou nos cursos que você faz, que você tem que resolver aquelas questões de estrutura de dados, moldam o seu cérebro para você pensar em soluções. Hoje eu vejo isso, quando eu fazia faculdade, eu xingava os professores, claro, né? Pra que eu vou usar isso? Pra quê? Pra quê? Né? Pra que eu vou ter que utilizar uma fila? Nunca na vida. Pra que é árvore? Não, não gosto disso, não. Só que aí, quando eu cheguei no mestrado, eu tive que morar na UFG para conseguir fazer uma matéria que tinha estrutura de dados e projetos de algoritmo. Não tinha nada de algoritmo, só matemática. E aí eu vi que o quanto fez falta, né, as disciplinas que eu tive lá na faculdade, eu deveria ter dado mais, entre aspas, ênfase, né, tentado prestar mais atenção. Mas
essa é a minha experiência. Só que aí, por exemplo, você parte para web. Aí eu já não sei, gente, porque eu não programei web. Tem cada cenário, fora a questão que eu acho que é unânime, né? A questão de algoritmos e de estrutura de dados, vai depender muito do desafio. Então, por exemplo, onde eu trabalho hoje, existe uma plataforma que tem em torno de 65 softwares que compõem essa plataforma. E cada um desses serviços tem desafios diferentes. Num deles, você vai ter que entender bem o conceito de concorrência, no outro, tu vai ter que entender bem a alocação de memória, no outro, tu vai ter que entender bem como é que funciona a I/O, no outro, tu vai ter que entender bem como é que funciona comunicação UDP. Então, assim, isso são coisas que a gente não tem como aprender tudo, a gente não tem como saber, chegar sabendo tudo, mas com algoritmos, estruturas de dados e entender um básico de gerenciamento de memória, como é que funciona um garbage collector, como é que funciona a alocação de memória, isso são coisas que são conhecimentos que vão, meu cachorro está se afogando aqui, são conhecimentos que vão dando base para a gente resolver melhor determinados problemas. Assim, a gente não precisa saber tudo, tem muita coisa que a linguagem de programação abstrai e a gente consegue resolver, mas quando chega na hora que tu tem que, vamos dizer assim, tirar leite de pedra, como falam, aí esse tipo de conhecimento super específico sobre concorrência, sobre I/O, sobre context switch no processamento, sobre garbage collector, aí é nessa hora que tu tem que fazer o ajuste fino, o tuning, fazer com que uma aplicação que atende milhares de requisições concorrentes funcione num host com 1 GB de RAM, aí é que isso vai fazer a diferença. Então, assim, não tem como saber tudo, mas a gente, aos pouquinhos, a cada desafio, poder também ir se especializando e ir se desafiando a tentar entender como é que a I/O, concorrência, gerenciamento de memória e garbage collector funcionam, por exemplo. Concordo aí com o que as gurias falaram. Questão da lógica, obviamente, muito importante. Mas vou dizer para vocês assim que eu acho que talvez eu tenha feito um caminho meio esquisito aí, né? Porque ali no meu início eu comprei aqueles cursinhos ali da Udemy, sabe? Aquela coisa de construa uma API REST e é isso. E fiz um monte de projetinho desses e coloquei no GitHub. E tem coisa de lógica, de estrutura de dados que está fazendo sentido para mim agora, 5 anos depois, assim. Que realmente agora a ficha caiu e eu entendi o que eu tinha estudado lá atrás, mas que eu vou te falar que tem coisas que às vezes a gente vê assim, que na vida prática ali do dia a dia, a gente demora muito para utilizar, sabe? Enfim, mas era só para comentar com vocês que eu fiz um caminho aí meio diferente e eu acredito que estou me aprofundando mais nessas questões aí que a Isa comentou agora, assim, que realmente estão sendo colocadas para que eu trabalhe com elas, né? Essas questões de concorrência, de performance, de gerenciamento de memória, de cache, tudo isso. Agora que eu tenho mais responsabilidades, que eu preciso assumir tasks mais complexas e projetos mais complexos, agora que isso tudo está fazendo sentido e que eu estou precisando utilizar, né? Quando eu entrei ali, as tasks que surgiam ali, tá com um bugzinho aqui, né? Precisava introduzir um if, né? Precisava corrigir ali uma request de um determinado endpoint. Então, é isso. Enfim, nossos caminhos são muito diversos aí, né? Mas o que eu quero dizer, no fim das contas, é que realmente é muito conteúdo, muito aprendizado, a gente tem que ter muita paciência nesse nosso caminho, nesse nosso processo, tá, gente? Nos meus primeiros 6 meses como desenvolvedora ali, eu juro para vocês,
Eu sentava do lado de um outro colega que estava tentando me ajudar, e dia após dia eu ia no banheiro da empresa chorar, porque eu pensava assim, puxa, não está dando certo. Eu não estou entendendo nada disso que está acontecendo, do que ele está tentando me ensinar aqui, isso não está fazendo sentido. Então, os primeiros meses, assim, são muito difíceis, né, na vida real. A gente vem com uma bagagem aí de faculdade, de cursinhos, e quando a gente bate ali na vida real, na empresa, a gente vê o tamanho do projeto, a complexidade, o tamanho do legado, a quantidade de código, a gente se perde ali. Então, é ter muita paciência nesse início, né, e esperar, e ir estudando aos poucos, que as coisas vão se ajeitando, vão acontecendo, e, sei lá, depois de algum tempo aí a gente não chora mais no banheiro, né, a gente não se frustra mais tanto. Já chora da mesa mesmo, né? Já Isso, já chora abertamente. Não, mas a gente já consegue ensinar alguma coisa para alguém, já consegue mostrar, isso aí que tu está passando ali, eu já resolvi. Então, é muito disso, sabe? De ter paciência com o nosso processo aí, com o nosso caminho. Cada uma pessoa é uma pessoa, né? Às vezes a gente olha o LinkedIn lá e vê as pessoas que começaram ali junto com a gente, crescendo muito rápido, e a gente fala assim, nossa, mas será que eu sou tão burra, né? Por que eu não estou conseguindo ser promovida, né? Cada empresa é uma empresa, cada pessoa é uma pessoa. Então, que a gente olhe para o que a gente era ontem e não para aquilo que o nosso colega tá fazendo aí pela frente, né? Para que a gente não fique se comparando também. Isso é bem importante para a gente ter empatia com a gente mesmo nesse processo que é bem difícil e bem longo, né? Meus últimos 2 centavos sobre esse tema, sobre essa pergunta, a Isa falou um troço que faz muito sentido, que é assim, às vezes a gente se preocupa de saber de cor e salteado como é que eu faço um grafo, como é que eu faço uma árvore binária de pesquisa. Gente, se vocês botarem isso na minha frente, eu não sei nem por onde começar. Tem muitas coisas que a gente vai, lê, estuda, aprende, mas tu só vai usar aquilo anos depois, e é muito difícil que essas coisas façam sentido sem que tu tenha uma aplicação prática. Vamos né? deixar claro, né? Então, Se usar, né? Porque normalmente não usa, só para perder os parágrafos mesmo. Então, daqui a pouco você está usando o Java com Spring, com alguma coisa, e ali por baixo dos panos ele está fazendo isso. Mas é importante, eventualmente, se a gente está tentando resolver um problema de performance, entender como é que ele funciona, como é que ele faz por baixo dos panos. Mas, assim, no dia a dia, na vida real, é bem o que a Isa falou. Tem coisa que você só vai usar, sei lá, quanto tempo depois, se usar, e daqui a pouco tu tá usando e nem lembra que tu tá resolvendo um problema com aquilo que tu já sabia. Boa noite, Isas. Tá. Vou falar, a Gabriela levantou a mão, pode ir. Bom, primeiro, desculpe a voz, porque eu tô meio gripada, mas eu queria muito agradecer pelo conteúdo que vocês estão disponibilizando, assim, gratuito, porque hoje em dia eu acho que é muito difícil, assim, pra gente que é iniciante, conseguir um pouco, principalmente mulher, conseguir um pouco, assim, de conhecimento. Eu vejo muitos homens, assim, pelo YouTube, não vou menosprezar, né, porque eu sigo a Tequita, gosto muito dela, mas assim, eu vejo que falta muita representatividade da nossa parte também. E a pergunta que eu tenho é, vale a pena, mesmo com não tão assim, tanto conhecimento esperado, tentar uma vaga para pleno, já que hoje em dia está muito escasso a vaga para júnior, ou assim, esperar um pouco mais, né, para adquirir o conhecimento necessário e adentrar dentro da vaga para pleno. Eu acho que a gente tem que meter o louco. Se você acha que deixa eles te avaliarem. Se tem uma vaguinha aberta, você se candidata, você faz as etapas. Se você for apto, você consegue a vaga. Se você não for apto, normalmente eles vão te dizer o porquê. Olha, você poderia melhorar assim, te dar um feedback, né? Eu mesmo gosto de receber ou não. Eu tento, né? Mesmo às vezes não conseguindo, mas pelo menos eu posso tentar melhorar. Então, quando eu fui tentar, por exemplo, essa vaga aqui na Lynx, tinha lá 200 pessoas inscritas ou mais, porque as vagas são assim, né, hoje em dia. Exatamente, o não a gente sempre tem, igual a Daiane falou. Então, beleza, eu falei, tem 200, mas como diria meu professor de faculdade, só preciso de uma, né? Então, vamos lá.
E aí fiz a entrevista, passei pelas etapas, consegui entrar. Ainda não é na linguagem que eu quero, né? Eu quero migrar para o Java ou para o Go ou para alguma outra linguagem, mas pelo menos eu compro o leite das crianças, né? Então já está meio caminho andado. Não, eu só ia comentar que é um pouco isso que ele falou, da questão de acho que tentar, né, não vai ter problema nenhum, é interessante tu fazer esses processos, mesmo que seja para pleno, para saber também o que as empresas estão querendo, né, para te testar, para ver a realidade, mas é lógico, né, existe também o outro lado, e eu já vi relatos, né, de muitas mulheres aí que foram contratadas para uma determinada vaga e depois vem muita pressão, sabe? Vem muita cobrança em cima. E é importante também que a gente esteja ciente, esteja forte para também suportar isso, né? Porque isso pode nos maltratar muito ali no dia a dia, né? Então, deixar bem claro ali para a empresa, né? Tu está disposta a aprender e tal, mas que, né, a gente espera também que seja respeitado aí o nosso ritmo, o nosso tempo, né, e é isso, eu sempre estimulo as pessoas aí a tentarem, a se arriscarem, mas eu digo assim que no dia a dia, na prática, para mim, por exemplo, é bem difícil, sabe, fazer um processo seletivo ali, com muitas exigências, e depois sair daquela entrevista muito frustrada. Para mim é muito difícil, é muito sofrido, assim, então muitas vezes eu deixo de fazer entrevistas porque eu sei que talvez eles vão exigir muito e eu não tenho isso ainda. Então é uma dualidade aí da nossa vida, né, da gente saber que a gente pode, que a gente quer tentar, que deixa eles nos avaliarem, mas também de sofrer depois um pouco, né, com o não conseguir, com o não se sentir suficiente, né? Isso acontece muito. A Ingrid perguntou uma coisa no chat, não sei, acho que ela não pediu para falar, então eu vou dar uma resumida aqui. Ela perguntou, que eu entendi, ela perguntou a importância de saber algo de front-end para trabalhar com o back-end. Se vocês usam questões... ela levantou a mão, acho que ela vai perguntar melhor. Pode falar, Ingrid. Gente, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de ver vocês pessoalmente. Carinhas que eu só vejo no LinkedIn ou que a gente se fala só pelo grupo. Queria agradecer pelo tempo de vocês, de estar aqui, de tirar dúvidas da gente. Eu não sou da área da tecnologia ainda, estou fazendo migração de carreira, por isso a minha pergunta lá no chat, não sei quem leu, mas eu me identifico muito com back-end, fiz um curso da programaria e tudo mais, só que a maioria das vagas para estágio, as vagas para iniciantes, eles pedem também um background de front-end. Então, assim, no momento, eu parei o que eu estava fazendo para estudar front-end, por conta dessa questão dessa demanda, mas eu queria saber de vocês que já trabalham com isso há bastante tempo, do quão necessário é, assim, ter um bom background de front para conseguir ter uma boa base para back-end. Eu acho que é isso. A resposta que todo mundo odeia, depende. O que acontece? Quando a gente fala em back, a gente pode estar falando back-end para front-end, a gente pode estar falando puramente back-end, a gente pode estar falando middleware, a gente pode estar falando command line, a gente pode estar falando uma série de diferentes arquiteturas de aplicação que podem ou não ter alguma influência em relação a front-end. Minha humilde visão, tá? A gente vive num browser no nosso dia a dia. Como pessoas de tecnologia, eu acho que, aspas, não nos custa nada entrar no W3 Schools e entender o básico do básico de como é que funciona, o que não significa que eu tenha que dominar um Vue, React ou um dos 5.832 frameworks que tem para JavaScript, mas conhecer a base de HTML, CSS e JavaScript, o mínimo de como funciona
pode te ajudar em alguma coisa, mas não imagino que seja necessário investir tanto tempo nisso, né? Penso dessa forma. Total, concordo aí com a Isa, e é isso, eu acho que é o básico. Concordo com a relatora. Exato, eu acho que é o básico, tá? Porque, assim, ó, eu assim, se eu te disser que eu toquei em 30 linhas de front, é muito aí na minha carreira de 5 anos, tá? Eu nunca precisei saber front, nem provar que eu sei front, nem dizer que eu sei front. Eu foquei no back lá no início, quero ser back, eu vou ser back, estudei Java, Spring, e foi. E assim, eu vejo muitas vagas só de back, sabe? Eu acho que tem, eu acho que é possível focar só nisso, tá? Mas siga a Isa ali mais experiente, mais sábia, porque eu estou dando as opiniões impopulares aqui, mas se fosse pela minha opinião, ia te dizer assim, foca só no back, esquece essa porcaria desse front. Tá? Mas segue a Isa, que ela é equilibrada e muito mais sábia. Obrigada, meninas. O mais equilibrada foi legal. Um beijo pro meu psiquiatra. É o famoso medicado, eu sou ótima. Meninas, alguém tem alguma pergunta? Só tô eu falando. A Débora. Pode falar, Débora. Boa noite, meninas. Queria agradecer também pelo bate-papo. E eu queria perguntar para vocês sobre como começar, né? Como conseguir a primeira vaga em programação, no caso, sem ser através de estágio, né? Que é o caso, acho que, de muitas pessoas que, como eu, migram de área, né? Eu era da área da saúde, aí eu vim para a área da tecnologia há uns quase 2 anos, mas comecei como analista de monitoramento e suporte. Eu continuo trabalhando com suporte, e para mim, hoje, eu acho impossível, parece, né? Vendo as vagas, conseguir uma vaga de júnior, porque as vagas exigem experiência, anos de experiência trabalhando com ferramentas X, Y, Z, várias ferramentas. Então, eu queria saber, assim, como vocês conseguiram a primeira oportunidade, ou se vocês têm algum conselho sobre isso. Débora, então, eu vou falar um pouquinho como é que eu fiz, né? Eu, quando resolvi migrar para a área de desenvolvimento, para me tornar uma programadora, eu me inscrevi numa pós para poder entrar num programa de formação de qualidade de software, para eu ficar numa empresa que tivesse desenvolvedores e vagas de desenvolvedores. Eu fiquei alguns anos ali em qualidade, para que a empresa tivesse confiança em mim, e que eu soubesse muito do negócio da empresa e eu pudesse dar a cartada. Eu falei assim para eles, gente, eu quero agora virar desenvolvedora. Se vocês não me contratarem, não fizerem a minha migração para desenvolvedora aqui dentro da empresa, eu vou procurar outro emprego fora. E eles me contrataram e virei desenvolvedora. Então, tu tá na área já, né? Tu tá aí como suporte. Será que essa empresa, ou será que tu não consegue estar numa empresa, nessa tua área de suporte, e conquistar o teu espaço ali dentro, a ponto de tu conseguir fazer essa migração num lugar que já te conhece, né? Eu acho que isso é uma dica interessante. Mas é lógico que eu vejo que a questão do estágio facilita muito hoje, se a pessoa está fazendo uma virada muito grande na carreira, tá cursando uma faculdade, nem que seja um EAD aí da vida, para ter possibilidade de entrar por um estágio, às vezes é um facilitador, tá? Eu não entrei dessa forma, eu entrei conseguindo ali na empresa, né, preparar o meu terreno, né, e foi assim. Esse eu ia comentar, e a Isa comentou uma questão bem pertinente, né? Tanto a questão do estágio, que eventualmente a gente acaba se matriculando em algum curso para poder ter a possibilidade de um estágio, ou de algumas empresas, como uma que a Isa trabalhou, que tem programa de formação, né? Tipo a DB e outras empresas que têm esse programa que busca trazer e formar. Foi na DB mesmo.
Foi na DB Foi na mesmo DB, que eu né? entrei desse jeito aí. Eu não posso falar da minha primeira experiência, porque foi em 98, era tudo mato, então, tipo assim, simplesmente não existia. Era simplesmente quem soubesse alguma coisa tinha trabalho, né? Então, mas do que eu venho acompanhando, realmente acaba que o estágio ou esses programas de formação são muitas das portas de entrada. E me lembrei também de diversos casos de pessoas que trabalharam comigo, que eram, por exemplo, de suporte, seja atendimento, seja um suporte técnico N1, que buscaram migrar para N2 para começar a trabalhar com troubleshooting, dessa forma conhecer o produto da empresa que trabalha cada vez mais e ir se aproximando dos gestores de dev para poder eventualmente pedir para participar de uma daily, participar de uma reunião, poder observar como é que é a rotina do time e fazer um trabalho meio que de espionagem industrial do bem, né? De tentando conquistar esse espaço através do relacionamento com as pessoas. Tem empresas em que há essa possibilidade de movimentação ou de tentativa, né? Mas eu digo muito assim, ó, para a área, por exemplo, de SRE de infraestrutura, quem vem de suporte N1 e N2 é sensacional, porque já tem um espírito, primeiro, de estar sensibilizado com a rotina do cliente, né, com a jornada do cliente da empresa, e de conhecer o produto da empresa de uma forma bem especializada. Então, eu admiro e acho sensacional que tu esteja no suporte. Se nessa empresa que tu está hoje não tem essa possibilidade de uma movimentação lateral, vamos dizer assim, de repente ficar atenta. Se tu souber de outras empresas, tu tentar mais uma vaga de suporte ou de N2 e começar aos poucos fazer essa aproximação por relacionamento, porque quer queira, quer não, política é uma coisa que em muitos lugares acaba funcionando muito bem. Não é o que a gente mais gosta, eu pessoalmente não gosto de fazer política, mas às vezes se a gente não dá uma forçada num relacionamento, num lobby, no bom sentido, muitas vezes a gente não é vista. A Sheila tá com a mão levantada, pode falar, Sheila. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Então, aproveitando esse gancho de migração de carreira, eu tô entrando para a área tech agora e eu confesso que eu tô bem perdida na questão de direção dos estudos. Eu comecei fazendo um curso que ele é focado no back e no front. Tô terminando ele, só que eu não sei se eu me aprofundo nele ou se eu acabo explorando outras partes da área, porque eu não tenho noção nenhuma da área tech. Assim, em relação a full stack, existem muitas vagas e o mercado gosta muito de full stack, ou seja, back e front. Agora, se a pessoa está começando, está vindo para a área já abraçar um mundo desse tamanho, pode ser um pouco frustrante, porque a quantidade de conhecimentos distintos que tu tem que desenvolver para atuar como full stack, eu sou assim, eu posso atuar como full stack, mas várias coisas eu vou fazer bem meia boca, porque assim, é difícil a gente se manter atualizado em tudo o tempo todo, né? Mesmo para quem já está na área. Eu penso que escolher uma área mesmo que tu queira ser full stack, mas de repente tu te especializar um pouquinho mais em um desses aspectos, pode diminuir um pouco a tua ansiedade e pode te ajudar a direcionar o teu aprendizado. Compartilharam já no grupo um site que tem roadmaps de estudo. E eu achei bem legal. E lá ele mostra, por exemplo, eu não vou saber o link de cabeça, mas terei que pesquisar aqui, mas ele mostra sugestões do que estudar, por exemplo, se tu vai, Eu então, mandei para aqui front. no chat, Isa. Esse Mandei mesmo, aqui no chat. esse mesmo. E, claro, se a gente olha, a gente vai dizer, meu Deus, mas eu tenho que saber isso daqui tudo, né? Então, se a gente olha para back e vê, nossa, o roadmap é enorme, olha para front, o roadmap é enorme, então vamos aos pouquinhos. Então, eu sugeriria colocar um pouquinho a lupa em cima de uma dessas áreas para tu conseguir desenvolver e não ficar, de repente, pipocando, assim, dividindo a tua atenção e podendo praticar. E assim, voltando a uma das coisas que a Isa falou há um tempo atrás.
E uma discussão que já surgiu também lá no grupo do WhatsApp. Beleza, temos que estudar, mas a gente tem que sujar a mão, tem que codar, tem que deixar a dúvida vir codando. Ah, mas eu não terminei de estudar o roadmap. Foda-se, coda até onde tu consegue. Surgiu dúvida, busca tirar aquela dúvida pontual e vai seguindo. Se a gente não codar, se a gente não botar a mão, fica mais difícil, a gente não consegue tangibilizar, a gente não consegue mensurar, né, o quanto a gente está absorvendo isso tudo. A gente tem que arriscar, né? Tem que quebrar a cabeça pra gente aprender. É o que meu marido fala, ele é dessa área, ele só me dá conselhos assim. Só conselhos chucros, como a gente diz, né? Tipo assim, programa, seja a mão, quebra a cabeça, se Bota a frustra. mão e Né? vai. Aqueles conselhos que a gente não quer ouvir, né? Mas... não adianta. Mas obrigada, Isa, era bem isso que eu precisava, sabe? Tipo, uma direção, eu não tinha visto esse link. Eu vou dar uma olhada nele e vou ir me guiando por ele. Até pra mim não ficar desesperada, assim, tipo, pra onde que eu vou, né? E não desespera com a quantidade de caixinha que tem lá nos outros. Desculpa, sim. gente, onde tá? No Onde tá o link roadmap? Tá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp? eu mandei aqui no chat. chat. Ah, Esses roadmaps que tem aí de back-end, de front-end, de todos os assuntos, né? Se vocês olharem na legenda lá, tem coisas que são recomendações, que são as mais importantes, e tem algumas caixinhas que é só opções alternativas e outras coisas que não são tão necessárias. Então, sempre focar ali nas coisas que ele cita ali como mais importantes, e vai indo aos poucos, né, gente? É muita coisa, tem que ir aos poucos, paciência. Assim, no meu início, o que eu fazia, né? Eu pegava esse roadmap, eu ia procurando tutoriais na internet, e eu ia subindo no GitHub POCzinhas, assim, né? Tipo, um pequeno projetinho de uma API REST, um pequeno projetinho implementando segurança com Spring Boot, e eu subi, sei lá, uns 70 repositórios, gente, tudo de projetinho, assim, para eu ir estudando e treinando essas coisas. E foi rápido, foi uma semana, não foi um tempão que eu fui fazendo isso, estudando aí um ano, 2 anos, sei lá. E é um caminho aí, tem que ir perseverando devagarzinho, paciência. Eu já falei a palavra paciência 1000 vezes, mas infelizmente é a chave aí do nosso sucesso. Eu perdi o link. Tem como você enviar, por favor? Enquanto a Isa manda ali, vou complementar com uma comparação que a gente aprende a escrever lendo, né? Eu aprendi muito Go lendo. Quando a gente lê código, mas eu não estou falando para ler o código do Facebook em React, não. Ler tipo esses códigos que a Isa mandou. Tem um site, por exemplo, para Go, que chama Go by Example, que são 50 lições com códigos de 10 linhas cada um. Como é que eu faço um HTTP client? Como é que eu faço um HTTP server? Como é que eu trato um JSON? E eu faço isso até hoje, o tempo inteiro. No meu diretório Projects Go, tem um monte de diretório que é lab não sei o quê, lab não sei o quê. É tudo código fonte de um único arquivo para eu testar, entender como as coisas funcionam, porque eu só consigo aprender com os dedos. Eu não consigo aprender lendo, nem vendo, muito menos vendo vídeo. Sou de uma geração que eu não aprendo vendo vídeo. Eu só aprendo lendo e botando o dedo. E essa... me perdi no que eu estava falando. Mas botar a mão na massa. Meu Deus, eu ia falar uma coisa importantíssima, que era... que, por exemplo, eu descobri que na parte de front, por exemplo, quando um amigo meu tentou me ensinar Angular, eu li e falei, tá, eu entendi, parece que trouxeram do Java os conceitos de componentização do Angular e tal, mas eu achei que tá muito complexo. Do nada, um dia caiu no meu colo um projeto em Vue. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso faz sentido para mim. Então, assim, tem isso. Tem linguagens que fazem sentido pra gente, tem linguagens que não fazem. E aí não adianta forçar. Aí a frustração na certa. A Alice está com a mão levantada. Pode falar, Alice.
Bom, boa noite, gente. Tô amando aqui o papo com vocês. Várias dicas preciosas, tô gostando bastante. Uma pergunta que eu tenho para vocês é sobre os processos seletivos, porque muitas vezes eu faço muitos processos seletivos que acabam caindo, por exemplo, em sites como o GUP. Aí tem vários testes para a gente fazer, testes de lógicas e outros testes também. Só que, especificamente, eu tenho uma dúvida sobre esses testes, que, por exemplo, você tem que passar, né, todos eles para chegar na entrevista. E muitas vezes eu não consigo nem chegar na entrevista por causa desses testes, porque é um muito curto período de tempo, muitas perguntas, e não só, tipo, perguntas de matemática, mas perguntas, às vezes, que eu mais chamo de dificuldade é o de lógica, que não é lógica de programação, é lógica matemática, que, tipo, aquelas perguntas de complete a figura. Aí tem alguns que é mais complexozinhos, que eu vejo que, tipo, não é só bater no olho que você consegue, tem alguma regrinha de lógica por trás. Aí, vocês que já passaram, que têm mais experiências em questões de processos seletivos, vocês indicam a gente, tipo, o que a gente pode fazer para melhorar mais nesses testes? Tipo, que tipo de conteúdos a gente pode ter mais para melhorar ou treinar mais, assim, para conseguir fazer mais esses testes? Ou a experiência de vocês, como vocês melhoraram nessa parte para passar no processo seletivo? Como eu comentei, tipo, eu fiz muito desses testes no papel. Então, não existia esse tipo de plataforma. Eu vou deixar aqui para alguma das meninas né, darem seus centavos de contribuição também, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer teste. Eu fiz testes, como eu comentei, né, eram uns livros da área de psicologia que os psicólogos aplicavam para a gente entrar nas empresas para medir o nível de inteligência lógica que a gente tinha. Se era nível básico, nível médio, intermediário, superior, e era esse tipo de teste, só que aplicado de outra maneira, de uma maneira manual. E assim, eu não tenho nenhuma técnica para compartilhar. Eu simplesmente resolvi aquelas coisas por espasmo. Tipo assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E eu não sei se existem exercícios para treinar ou se a gente simplesmente pode começar a buscar esse tipo de teste para tentar fazer e decorar como é que essas coisas funcionam. Eu não sei. Eu realmente não tenho essa resposta ou não tenho uma sugestão para dividir, mas se alguém tiver, eu vou gostar de saber também. Então, como foi dito, né? Isso depende muito do teste, depende muito da empresa. As empresas, digamos assim, uma das das maiores empresas que eu entrei, no caso a TOTUS, no caso a Thomson Reuters, no caso agora a Lynx, não exigiram um teste. Então, eu vejo muito que tem muitas empresas que exigem testes, que na verdade não são utilizados para nada e não acrescentam em nada o profissional que a gente às vezes é. Então, eu já participei de processo seletivo que eu tive que fazer projeto de entregar um sistema de posto, por exemplo, assim, para fazer a parte gerencial de um posto, com emissão de nota, com relatório dinâmico, um monte de coisa, e no final não virar nada, entendeu? Assim, então eu acho que talvez você está aplicando para as empresas erradas. Não sei, talvez se ajuda. Tem um chamado vagas arrombadas, né? Então, assim, é para testar doido, entendeu? Como que faz para criar? Faz uma dança, entendeu? Então, assim, tem muita empresa que viaja demais. Não estou falando que não é necessário, claro que tem que ter algum parâmetro para testar, mas ficar criando teste matemático com lógica, que eu já fiz também, eu entendi bem o que ela disse, porque tinha um teste que eu fiz que falava que o fulano tinha uma guitarra e o ciclano tinha uma bateria, e depois o cara foi para a festa, quem dançou com a Jana, entendeu? Era um negócio tipo isso. Não tem sentido nenhum, que depois se você parar para analisar, envolve um cálculo matemático extenso. Na empresa que eu trabalho, eu sei que eles têm um único teste que é para entender como que o candidato pensa. Que é assim, tu tem um caixa de um supermercado, um caixa eletrônico, e o caixa eletrônico emite notas de 5, 10, 20 e 50.
e tu tem que dizer quantas notas de cada tu tem que dar quando a pessoa for sacar determinados valores. Assim, não é matemático, não é um pouquinho lógico, e tu não precisa nem escrever um código para isso. Então, assim, cada empresa tem o seu formato. Tem empresas, assim, que não podem servir de base para a gente também, ou se preocupar, ou dar atenção demais para saber, se vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. Pela minha experiência, a maior parte das empresas não faz esse tipo de teste. Quem faz são muitas empresas que delegam para recursos humanos terceirizados utilizarem essas plataformas como o Goop e outras, colocando meio que um balaio de gato de questões, porque 1.000 pessoas vão se candidatar e eles não querem ter que olhar, sei lá quantos candidatos. Então, assim, minha sugestão é foca nas tuas habilidades. Se tu não é boa nisso, foca nas tuas habilidades, sabe? Porque daí quando tu chegar na entrevista, que tu tiver que mostrar as suas habilidades e aquilo que tu é boa, isso é o que tu vai fazer. É por isso que tu vai te provar. E não porque tu decorou como um teste de raciocínio funciona, por exemplo. A Gabriele tá com a mão levantada e a Jo, e tá chegando pertinho do horário de encerramento. Então, acho que dá para responder as duas, né, meninas? Conseguem, Isas? Tá bom. Então, Gabriela, pode falar? É rapidinho. Eu vejo muito também na cobrança de algumas entrevistas a importância do candidato nas suas próprias soft skills. Eu gostaria de saber para vocês o que assim é mais relevante para o candidato, o que cada uma de nós, como mulheres, né, que querendo ou não, o temperamento é um pouco mais complicado em relação a trabalhar com pessoas em si, viver muito sob pressão, literalmente, por ser muito cobrada, né? Então eu queria saber um pouco sobre isso. Aqui, consegui. Vamos lá. Tem algumas áreas de conhecimento especificamente sobre a questão de soft skills, comportamentais e etc., que nos são cobradas. E talvez o que eu vá falar não seja unânime, mas a gente também tem que eventualmente saber escolher o que a gente quer, o que a gente aceita e aonde que a gente se enxerga. Porque nesse processo da gente eventualmente tentar se adaptar demais ao que estão nos pedindo, do que estão esperando da gente, a gente às vezes se perde. Se perde no sentido de dedicar energia, tempo, preocupação e uma boa noite de sono com coisas que a gente não deveria. E aí eu vou me lembrar de novo do exemplo da Michelle Mouton, que fez muito sentido para mim, que é: eu tô aqui para fazer o que eu sei. Então, assim como da mesma forma que a gente comentou há pouco, né, com a nossa colega aqui, em relação aos testes, do que esperam em termos de, de testes de raciocínio, testes lógicos, etc. Às vezes, se a gente sentir que está forçando de alguma forma, talvez não seja. Se a gente conseguir se dedicar para aquilo que a gente realmente quer, que é sujar a mão, rodar, aprender e saber pilotar esse carro, penso que a melhor energia que a gente pode, onde a gente melhor pode aplicar a nossa energia, nossos hard skills, nossos soft skills, tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Então, é um pensamento não muito unânime, mas é de coração.
Obrigada pela resposta, Isa. A Jô tá com a mão levantada, pode falar, Jô. Já vou baixar e vou perguntar. Na realidade, é bem uma fala aí da Isadora Ribeiro. Ela falou, eu acho que foi a Aline ou a Ingrid, uma de Pernambuco. Acho que foi uma de Pernambuco aí que estava falando. Então, eu também acho meio que um posicionamento meu. Acho meio ridículo assim alguns testes que são feitos assim, porque isso não define o conhecimento da pessoa. Às vezes a gente, claro, você não vai para uma entrevista, você não vai fazer um processo seletivo sem ter segurança do que você está fazendo ali. Você pode declinar, né, se você não quiser seguir. Mas eu digo o seguinte, que muitas vezes isso não vai definir dentro da empresa, né, se tu for escolhido, se realmente tu és capaz de desempenhar as tuas atribuições para aquela função, né, que tu fosse contratado. É que agora, por exemplo, eu estava, até a semana passada, eu estava trabalhando numa empresa, quase 5 anos trabalhando nessa empresa, e chegou na quinta-feira, o meu coordenador me chamou e disse, nós estamos se desligando. Mas eu ia ganhar férias e tudo mais, você desligar, eu levei aquele susto, claro, todo mundo fica. Então, como que eu vou me preparar agora para um novo processo? Eu estou meio abalada. Você sai assim de uma empresa, você passou muito tempo, onde você se dedicou, onde você achou que estava indo tudo bem, e de repente você ganha essa notícia que você não faz mais parte daquele quadro ali. Então, aí eu fiz participei de um processo na segunda, onde foi segunda, na segunda-feira, onde esse GUP aí foi quem fez o teste psicométrico. É isso, gurias. A fama das plataformas de teste, né? Eu fui chamada pelo Grupo Boticário para fazer uma seleção porque tinham gostado do meu LinkedIn e era super aderente à vaga de SRE e etc. Tinha uma única pergunta lá que eu respondi de forma honesta e ela me desqualificou. Que era assim, se eu saberia fazer um script de automação avançado com Python. E, gente, nunca trabalhei com Python, mas me dá uns dias, eu faço um baita de um script em Python. Eu sei fazer em Go, eu sei fazer em Shell, eu sei fazer em Ruby, sei fazer em C Sharp, sei fazer em PHP, sei fazer em Java, sei fazer em 10 outras linguagens, mas no bendito do Python eu nunca fiz. E eu marquei que não faria, né? Ali num teste, não saberia fazer um script Python, eles classificaram, mas não deram nem as horas. Depois eu mandei mensagem no LinkedIn perguntando, olha, mas que estranho, né? Tipo assim, vocês que me chamaram, eu tenho um currículo com bastante experiência exatamente naquilo ali que vocês estão pedindo, mas por conta disso, eu fui completamente descartada. E aí entra também numa coisa que a Isa comentou, né? Se a gente também quer ir tentando e se provando, tentando as vagas, a gente também vai ter que tancar essas frustrações, né? A gente vai ter que lidar, porque assim, ó, plataforma, testes, recrutadores, etc., são ótimas formas da gente poder, vamos dizer assim, piorar um pouquinho a nossa síndrome do impostor, né? Da gente ficar frustrada. Então, muita hora nessa calma, né? Tipo assim, o mercado não é perfeito e a gente não tem que se adequar a tudo que aparece, porque assim, tem empresa arrombada, tem processo arrombado, tem muito processo. Tem coordenador arrombado. Tem. Só queria, assim, eu sei que está sendo gravado, às vezes eu posso ser presa, mas se você participa de um processo seletivo que tem umas questões estranhas, põe o ChatGPT, entendeu? Fala, ó, tem esse problema, qual a solução, entendeu? Tenta entender primeiro, tenta fazer primeiro. Se você não consegue de jeito nenhum, porque está perguntando quem dançou com a Maria, como aconteceu no meu caso, eu não tive ChatGPT na época, mas agora eu já tenho, então acho que ajuda a entender algumas coisas. Não te dá todas as respostas, mas pode te ajudar a entender, já que você quer treinar,
Talvez você peça para ele criar novas questões, talvez você peça para ele criar e você tenta resolver, depois peça a resposta. Então, acho que a gente tem que utilizar as tecnologias que a gente tem para a gente tentar melhorar também. Eu vou dar os meus 10 centavos aqui, porque eu também estou procurando estágio e para conseguir entrar no mercado. E a minha dica é: invistam em networking. Conheçam pessoas, criem laços consistentes com essas pessoas, postem o que vocês estão aprendendo, porque assim, ó, eu recebi indicações já, acho que umas 3 ou 4, não passei no teste técnico porque era stack que eu não conhecia, que eu não estudei, mas assim, eu recebi essas indicações. Então, assim, se vocês conseguirem manter uma rede consistente, que as pessoas lembrem de você, tipo, tô com uma vaga aqui de júnior, mas a fulana lá tá estudando, ela tá postando, eu vi que ela tá se desenvolvendo ali, que é uma pessoa legal, que é outra coisa que entra, a soft skills, né, as meninas falaram ali antes, que é necessário a gente saber lidar com as pessoas, com as situações, se impor, só que não de uma maneira agressiva também. E assim, quando você já tá com uma carreira ali, tipo as meninas que já têm uma carga, elas se impor, tal, já é difícil sendo mulher, mas nós que somos iniciantes, procuramos a nossa primeira vaga, talvez um comentário no LinkedIn, de uma discussão, uma resposta meio grosseira, um recrutador vai ver e vai te marcar com aquilo, sabe? Então, assim, a nossa postura em redes, em comunidades, vale muito. Eu até esses dias mandei para uma menina, uma pessoa de comunidade e tal, e assim, por quê? Porque ela é uma pessoa legal, porque ela interage, porque eu vejo ela sempre ajudando as pessoas. Então, no meu ver, esse nosso posicionamento em redes para quem tá precisando entrar, precisa ser uma coisa mais neutra, educada. A gente tem que focar muito nisso, sabe? Porque eu fiz um processo seletivo que um moço e uma moça, eu acho que se eles estivessem no mesmo ambiente, eles iam sair no tapa, assim, porque eles discutiram, foi, assim, ó, bizarro, assim, eu vi, e eu acho que isso conta muito num processo seletivo, eu acho que as pessoas não têm essa noção de que a gente precisa, sim, ser civilizado, pelo menos, com os outros, e que isso vai abrir portas. Porque não adianta você ser o mestre Jedi em quesito técnico e você ser uma pessoa insuportável, não saber conversar, não saber conviver com as pessoas, você não vai conseguir a vaga, sabe? E é uma coisa várias coisas que eu tive que mudar em mim, porque eu tenho muita dificuldade em lidar com humanos. Então, são coisas que eu estou trabalhando e que eu vou deixar esses 2 centavos, assim, para vocês, de olhem como vocês se portam, principalmente em redes, porque um comentário teu, uma postagem, você pode perder oportunidade, sim, por aquilo. Isa, pode falar. Não, eu só queria complementar isso que tu disse aí sobre a questão do networking, né, que é muito importante mesmo, porque posso dizer para vocês que nos últimos meses, em empregos e anos e tal, não vou citar nem datas, nem locais, nem nada para não dar pistas, assim, mas teve um processo aí seletivo, me inscrevi pelo site da empresa, e nada, passou 2 semanas, nada. E daí, uma colega minha que trabalha dentro da empresa, né, falou assim, viram o currículo da fulana lá, da Isa, não sei o quê. Aí, a arquiteta de software lá entrou no LinkedIn, olhou o LinkedIn e falou assim, nossa, ela é engajada, né? E assim, eu posso não fazer nada, eu posso não saber nada, ser zero de Java, mas dizer que eu sou engajada, eu sou. Ninguém pode dizer que eu não sou engajada. Aí, com isso,
No dia seguinte, já veio a recrutadora lá me chamar para fazer a entrevista e, inclusive, eu percebi que o processo parece que encurtou, sabe? Tinha uma etapa ali que já sumiu. Então, assim, ó, o LinkedIn, a indicação, a pessoa que trabalha lá dentro, que me conhece, eu tenho a impressão que o processo que era, sei lá, de 4 etapas, com uma entrevista longa de inglês com RH, já começou a se encurtar e vai virar aí 2 etapas. Então, é muito interessante aí que a gente tenha essas conexões, que a gente movimente aí o nosso LinkedIn, e que a gente participe de comunidades e participe de eventos e esteja aí interagindo, né? Não precisa interagir demais também, assim, eu sou uma pessoa super bateria social zero, eu aqui, esse horário, eu já estou na cama dormindo, sabe? Mas nesses eventos, assim, eu interajo, eu falo com as pessoas, me esforço, assim, porque eu sou muito introvertida, né? Mas deu certo, sabe? Já consegui empregos com isso, já consegui promoções com isso, já encurtei processos seletivos várias vezes. Então, é isso, assim, mesmo que vocês não gostem aí das pessoas, façam aí um básico, assim, só para a gente abrir as portas. Depois, tá tudo bem, já tive chefes aí que são péssimos em comunicação, péssimos em lidar com pessoas, e estão lá e são chefes, né? Então, bora lá. Só uma última dica, tentem participar de eventos também presenciais para fazer essas conexões, como, por exemplo, o Woman Tech Makers, que é um evento que ocorre mundialmente, né, e todos os anos. Agora, eu acredito que em março começa aí os eventos de Woman Tech Makers. Normalmente tem cada grande polo, cada grande capital, tem ali grupos de mulheres, né, que organizam e que palestram e que estão à frente. Acredito que Uberlândia tem, Goiânia tem, várias capitais, São Paulo, todo lugar que você olha, você entra no site da Google, tem ali os eventos, né, dos Women's Tech Makers. Eu já tive a oportunidade de palestrar para um grande público, né, contando sobre a minha experiência, e daí vem outras meninas que contam sobre as experiências, são professoras, são arquitetas, são programadoras, são, enfim, de diversas áreas, e são eventos gratuitos, apoiados pela Google, né, então, tem ali as mulheres que participam ali, aí eu não sei adentro como que faz para se filiar e tudo mais, mas vocês podem procurar no Google aí que vocês vão achar um evento próximo de vocês. Isso é bem bacana para fazer conexão também. Bom, para encerrar, as Isas tem mais alguma coisa para falar para gente, assim? Sim, podem, muito. Então, gente... Codem, estudem muito, mas tenham paciência e respeitem o tempo de vocês, né? E fiquem aí nas comunidades próximas a outras mulheres que possam incentivar, ajudar vocês, dê força também para outras, né? E que a gente pode aí juntas se ajudando, né? Colaborando nessas comunidades e apoiando umas às outras para que esse nosso caminho seja mais tranquilo e de mais representatividade também. E é isso, gurias. Então, boa noite, pessoal. Vamos tentar fazer mais eventos como esse. Eu achei ótimo, porque eu tinha que escrever um relatório para entregar para o meu orientador, eu estou aqui fazendo horas, né? Então, assim, eu vi outras coisas, sair desse mundo aqui de escrever, foi ótimo conversar com vocês. Eu espero que a gente faça isso mais vezes. Eu acho que a gente fortalece quando a gente se ajuda. Você não vai perder sua vaga, eu não vou perder minha vaga, porque eu te ajudo, que tem muito disso, né? Então, acho que a gente pode se ajudar, a gente pode crescer juntas. Eu acho que, na minha humilde opinião, quanto mais mulheres, melhor. Mais visibilidade a gente tem, mais poder a gente tem de incluir outras. E eu comecei a dar aula por isso, porque eu queria muito que outras meninas enxergassem que é possível, né? E que a gente está aí para fazer o que a gente quiser. Então, foi isso que me motivou. Eu dei 4 anos de aula em universidade,
E foi muito gratificante. Então, eu parei porque eu estava ficando louca, né? Emprego, mestre doutorado, 2 filhos, não dá também, a pessoa fica louca. Mas, em breve, eu pretendo retomar esse projeto aí também, de voltar a dar aula. Então, meninas, a gente está com outras rodas marcadas. Vou agradecer às Isas. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela energia social, principalmente. Eu gastei a minha agora por 1 mês. E o intuito da comunidade é isso. Fico muito feliz. Hoje, essa semana eu falei para as gurias no nosso grupo de criadoras lá que a Isa Giongo eu não tive tanto contato, a Carol tem mais contato, conhece melhor, e eu acho que com 2 comunidades você não tem tanto tempo de estar interagindo, então eu interajo bastante com a Isa Ribeiro, e eu falei que eu tenho vontade de lamber o cérebro dela. E eu admiro muito, assim, hoje eu conheci melhor a Isa Giongo, e vocês são maravilhosas, assim, ó, tô muito feliz, eu fiquei ansiosa a semana inteira, porque back-end, né, a área que eu quero trabalhar, e eu quero agradecer vocês de novo, tô muito feliz, acho que vi ali as mensagens e pelo que as meninas falaram também, foi muito legal, foi muito enriquecedor, e tirou muitas dúvidas minhas, e acredito que das meninas também. Então, muito obrigado, meninas. O certificado vai pelo e-mail em 3 dias. E obrigado por todas que contribuíram. E eu fico muito feliz de ver mulheres juntas, assim, para união e não rivalidade. Para a gente se ajudar, para a gente levar um monte de mulher para a área de tecnologia e para não ser mais 80-20 e sim 50-50. Obrigada. Basicamente, quando a gente ilumina o caminho de alguém, a gente ilumina o nosso próprio caminho, né? Sim. Então, era isso. Boa noite, meninas. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Valeu, pessoal. boa noite. Prazer. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.